também. Nessa edição, com prazer, a gente recebe aqui Jaerson Nicolau Santos, aqui à minha direita, o Jaerson que é suplente, não é, de vereador aqui na Câmara de Santos pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, e é uma figura que tem uma atuação muito forte junto à Igreja Mundial do Poder de Deus. Boa noite, Jaerson, prazer recebê-lo, tá tudo bem? Boa noite, Boturão, tudo bem. E também conosco o Bispo Fabiano Eusébio, né, o Bispo Fabiano também pertencente aqui à Igreja Mundial do Poder de Deus, vai participar conosco também, discutir aí assuntos importantes ligados à igreja, ligados aí à sociedade, à cidade, à região. Boa noite, tudo bem, Bispo? Prazer ter Boa noite, boa noite, satisfação toda minha de estar aqui presente com o senhor e participar desse programa tão assistido aqui pela nossa Baixada Santista. Obrigado aos dois por estarem com a gente, né? O programa gravado nessa edição, não dá para você participar como está acostumado, né? Via telefone, né? Entrar ao vivo conosco, mas você fica aí à vontade, claro, acompanhando aí uma discussão importante a respeito do que acontece, os problemas atuais que a gente vê no nosso dia a dia, né? Jaerson Santos, como eu disse há pouco, suplente de vereador, chegou a assumir já em algumas oportunidades a cadeira do PSB na Câmara, né? Sim, Boturão, já vereador. 3 vezes já. Posso chamá-lo de vereador? Fica tranquilo. Já assumi 3 vezes já a Câmara, no ano passado foram 2 vezes, né? Substituindo o vereador Furtado e o vereador Igor. E agora também o vereador Furtado, ele se ausentou e eu assumi num período de 10 dias aí. Perfeito. Partindo aí desse tópico, né, e fazendo aí uma junção, né, das pregações da Igreja Mundial, enfim, a ligação com as necessidades do nosso dia a dia, as nossas demandas, né? O que deu para avaliar aí nesse curto período na Câmara Municipal de problemas que mais incomodam o cidadão, as principais demandas, né? O que se precisa fazer de mais importante aqui na cidade, na sua visão e, claro, já relacionando aí com a pregação que a gente tem na igreja? Então, o que nós temos observado, né, na nossa cidade é essa carência que nós temos na área da saúde, né, que é um problema já visto no nosso país, né, não é somente focado no município, mas temos que ter olhos diferentes, projetos diferentes para atuar na condição mais de imediato, porque é o que mais se depara hoje o cidadão, tanto santista como brasileiro, porque nem todos têm uma condição de ter convênios, né, particulares. Nós fomos carência e nós ficamos na dependência do SUS. Muitas das vezes é um trabalho municipal. E o nosso trabalho, infelizmente, ainda não está suprindo a necessidade do cidadão. A verdade é essa. Tem convênio ainda, às vezes, padece, né? Passa por uma grande dificuldade, né? Querem agendar consultas, não conseguem. Enfim, uma situação realmente complexa, difícil de se resolver. Né? Uma situação muito, né, lamentável, e nós sabemos que temos um país tão rico, né, como há poucos instantes antes de entrarmos no ar, nós estávamos comentando de um outro estado, Minas Gerais, não como Minas, mas todos os estados são estados altamente ricos, que possuem até grandes recursos, né, para que a nossa saúde, tanto a saúde quanto a educação, possam evoluir, né? E o que o fez aí marchar em direção a política? Você, como obreiro, né, da Igreja Mundial, né, resolveu se filiar a um partido político e se candidatar a vereador aqui em Santos. Boturão, a condição de nós da igreja é diferenciada em relação aos demais que se candidatam para ser vereador. A nossa igreja, ela tem um comando, né, que faz com que alguns que tenham um perfil que possa representar o ministério perante a política, né? Foi nesse intuito aí, não com a presença do bispo hoje, Fabiano, mas com a presença do bispo Eufrásio na época, que ele viu em minha pessoa uma condição de representar a igreja na condição política. Que, queira ou não, há uma necessidade da igreja participar também diretamente na política, porque nós precisamos muitas das vezes de alvará, precisamos a condição do AVCB, então temos que ter alguma representatividade dentro do meio político para linkar essas condições que nós, muitos nas nossas igrejas são locadas, né?
feito sistema de aluguel, então nós temos que ver a condição de ocupação de solo, se é permissível ou não. Então tem vários amparados, e nessas necessidades, um pastor, um bispo que fica disponível à igreja para o atendimento direto, não poderia fazer. Então a igreja em si, ela viu essa necessidade e pegou dentro, ou um membro, não somente seria um obreiro, mas podia ser um membro da igreja que tivesse um perfil, que ela visse, né, nessa pessoa uma confiança, que pudesse ser um representativo dentro de uma política. E em relação ao partido, nós buscamos, dentro de orientações da nossa liderança, um partido que pudesse nos encaixarmos mediante a nossa necessidade, que era participar da campanha de vereador. Perfeito. Tá. Bom, e como é que a igreja se linka aí com essa questão da política, aí, que visão tem a igreja, no caso a Igreja Mundial do Poder de Deus, representada por vocês aqui, e especialmente aqui pelo Bispo Fabiano? Bom, 4 meses nós estamos aqui, né, na nossa Baixada Santista. Conheci o seu Jaerson já nessa chegada, e nós temos visto que ele tem dado andamento ao trabalho político, tanto quanto é ensinado pelo nosso apóstolo Valdemiro Santiago e as demais pessoas da hierarquia da igreja, em ajudar, né, ao próximo, como agora há poucos dias, poucos meses que nós estamos aqui, estamos trabalhando, né, temos temos traçados planos para que possamos ajudar socialmente também as pessoas mais carentes, aquelas que precisam, né, de uma atenção, de um alimento, de uma roupa. E também, né, o Jaerson até pode continuar, nós estamos ajudando também a muitos viciados. São inúmeras pessoas que chegam no nosso ministério todos os dias, entregue, perdidas ao vício do crack, da maconha, da cocaína, de toda sorte de vício, que tem trazido e prejudicado muitas famílias, né? Então, agregado ao trabalho espiritual, à palavra de Deus, ao trabalho político, até porque dentro das escrituras sagradas, ô Botorão, a gente encontra homens do passado que foram políticos, homens de Deus, homens que foram bem-sucedidos no seu reino, na sua política, porque tiveram a direção de Deus. Verdade seja dita que, tempos atrás, alguns anos atrás, as pessoas, ou os crentes, né, vamos assim dizer, como somos conhecidos, muitos não queriam associar, né, o trabalho político com o trabalho de igreja. E com o passar do tempo, essa maturidade foi crescendo no nosso meio, e dado pelas escrituras sagradas, passamos a entender que o trabalho político, a igreja, o trabalho espiritual, não é uma opção, mas é uma grande necessidade. E o evangelho tem crescido no Brasil, tem crescido no mundo inteiro, tem crescido aqui na Baixada Santista, justamente por esse agregamento, tanto do trabalho espiritual, quanto também o trabalho político. Essa questão que foi citada aqui pelo bispo, questão do uso de drogas, essa coisa toda que vocês se sentem cada dia mais lá no ministério de vocês, é a grande, na sua visão, Jaerson, é o grande drama da sociedade. Sim, de hoje? É de hoje mundial, né, Botorão? Hoje a gente vê a degradação hoje dos jovens cada vez mais rápida, né? Nem forte, mais rápida. Hoje você vê um menor com 10 anos usando um tipo de droga ilícita, apesar que nós temos já projetos aqui dentro da própria prefeitura, já a criação da Crocolândia, que é um trabalho de São Paulo, que trouxe aqui para a nossa cidade, alguns projetos que focam a tirar, ou orientar, ou ajudar esses jovens, mas eu te falo o seguinte, Botorão, o maior número de recuperação é a fé que se coloca nessas pessoas em Deus. É uma transformação verdadeiramente, só quem presencia isso, um pai que já teve lá com seu filho ali, ou a própria pessoa buscar a Deus ali no momento e ser liberto daquele tipo de droga, é da maneira que se possa explicar. Porque nenhum projeto social tira tanto o pessoal da droga como a própria igreja. A fé em Jesus Cristo faz com que essas pessoas realmente se reabilitem novamente com a sociedade. Mas não é uma coisa momentânea, não, é definitiva. São pessoas que usaram droga por 20 anos, 30 anos,
até 1 mês, 2 meses, mas não é aquela condição clínica de você, um período, se libertar e retornar novamente fraqueza. Não, uma vez que aquele trabalho é inserido, aquela fé, aquela pessoa absorve, realmente ali termina o martírio dela. Ela vai viver uma nova vida. Muito bem, isso é uma questão importante para a gente continuar debatendo. Estamos em cima do primeiro break aqui, do primeiro intervalo, e a gente faz uma paradinha e volta em instantes com o painel regional. É rápido. Estamos de volta, né? Este é o segundo bloco do nosso painel regional. A gente, com prazer, recebendo aqui, à minha direita, o Jaelson Nicolau Santos, né? O Jaelson, suplente de vereador aqui na cidade pelo PSB, e também uma atuação forte junto à Igreja Mundial do Poder de Deus, né? Estamos falando sobre isso tudo, falamos sobre isso tudo no primeiro bloco, aqui ao lado do bispo Fabiano Eusébio, né? Também da Igreja Mundial do Poder de Deus. Programa gravado nessa edição, você não vai poder participar via telefone, está acompanhando aí uma discussão, um debate importante a respeito desse link aí positivo, né, da igreja com o poder público, sempre buscando favorecer a comunidade, né? Fechamos o bloco anterior falando sobre a questão cada vez mais temerária, mais complexa, mais dramática do uso de drogas por jovens, por adolescentes, né, degradação da família e essa coisa toda, né? E a gente tem que parar e pensar, às vezes, quem não é evangélico, quem não é católico, seja lá qual for, enfim, não é? Na verdade não há igreja nenhuma que pregue, não é, a dissociação da família, não é, que pregue o uso de drogas, não é? Nada disso, não é? Todas as igrejas, na verdade, de uma maneira ou de outra, não é? Uma filosofia ou com outra, não é? Pregam realmente que a família seja solidificada. Sim. E que o uso de drogas seja combativo, que as pessoas procurem o rumo do bem. Em cima disso estava falando o Jaelson, meu caro bispo Fabiano, né? Qual é o trabalho mais importante aí que a gente podia destacar, né? Inclusive em colaboração, em parceria com o poder público, é muito importante, né? Porque as pessoas cismam, né, e teimam, né, às vezes em achar que o Estado, né, que a União, que o governo, que o município tem que resolver todos os nossos problemas. E, na verdade, não é bem assim, né? E a Igreja Mundial, por exemplo, tem aí uma colaboração importante. Nessa questão das drogas, me parece uma colaboração importante, né? Temos uma colaboração imensa. Até mesmo, como foi dito anteriormente, não só em todos os sentidos, né? Nas drogas e até mesmo na saúde. Inúmeras pessoas, ô Botorão, a gente tem isso por gravado, né? Em fitas, em DVDs, pessoas que chegaram na igreja desenganadas pela medicina, foram alcançadas através do poder de Deus, né, através da fé em Jesus Cristo, foram curadas, foram libertas, famílias que foram restituídas, mães que chegaram aflitas, desesperadas, sem saber o que fazer, mães que por diversas vezes nos apresentavam ali a fotografia do filho que estava encarcerado, preso, e pedia ali a oração, acreditando, ia buscando a cada dia, e filhos que foram libertos, né, do cárcere, e que infelizmente nós sabemos que o nosso país vive num todo, que acaba um presidiário ele entrando criminoso e saindo mais criminoso ainda, pela debilidade que acontece dentro dos presídios. Mas ontem mesmo, na terça-feira, eu presenciei uma mãe que veio com lágrimas dizendo assim, olha, o meu filho mudou. O que eu não consegui fazer com ele fora da cadeia, eu consegui fazer através da fé dentro da cadeia. Ele mudou de comportamento, ele abandonou o crack, estava 16 anos viciado no crack, e hoje ele é um pregador da palavra de Deus dentro da cadeia, pagando por aquilo que fez, né? Ainda tem um tempo a ser pago, mas já um homem transformado que com certeza vai levar essa mesma transformação para tantos e outros homens dentro do presídio, e logo mais serão homens reintegrados à sociedade, homens de bens. Esse é o trabalho que a igreja tem levado junto ao poder público, né? Essa junção, essa força é que tem ajudado a gente aos poucos, né? Ajudado a sociedade, as famílias e tantas outras pessoas. Preciso que a pessoa reconheça, né, o problema que está sentindo, né, que está vivendo. Tem que querer. E que tenha força de vontade, né? Exatamente, tem que ter o querer, né? Nada é colocado como uma obrigação, né? A palavra de Deus é bem clara, né? Quando ele toca nessa condição de você vir a ele da maneira que estás, né? Então é isso. Exatamente. Ele fala que a gente não tem acepção de pessoas nenhuma, Botorão, nenhuma.
qualquer credo, qualquer condição dentro da sociedade que a pessoa aí se encontra, vem a nós. Ali é falado, ali é instruído pelos pastores, pelos bispos, pelo nosso apóstolo. Então ali há um entendimento da necessidade de mudança, né? Eu te falo por mim mesmo, meu próprio testemunho, né? Eu levava uma vida comum, como todos levam em relação a beber, né? A condição de não ter uma fidelidade a uma pessoa. E quando eu vi que aquilo tudo ali estava me prejudicando, quando eu entendi que aquilo ali não era o correto para levar uma vida digna como um pai, um representante de família, ali eu via a verdadeira oportunidade minha de mudança. Então aquilo ali eu quis aquilo para mim. É como você falou, tem que querer a pessoa, não é obrigado. A necessidade, às vezes, do ser humano, quando chega numa condição, como o nosso bispo colocou, uma enfermidade, é tão grande que a gente usa muito o termo, você está no fundo do poço, né? Que não tem mais ninguém para se amparar, a verdade é essa. Aí Deus vai, com a misericórdia que Ele nos tem, né? Que não somos merecedores de nada, estende a mão dele, vem aqui, meu filho, que eu vou te ajudar. É isso. Esse é o entendimento que nós passamos para as pessoas que chegam ao nosso ministério, com o maior amor, carinho. Todos chegam, eu posso falar isso, foi dessa maneira que eu fui tratado, com atenção, né? Não vendo a sua condição social, indifere isso para nós. Pode ser do maior condição social até a pessoa mais humilde que seja. Tratamos da mesma maneira. Então isso que é o importante, né? Nós vemos um ser humano necessitando de ajuda. Perfeito. A gente percebe nitidamente, né? É claro, isso, os números, estatísticas, pesquisas indicam isso, do crescimento da igreja evangélica, das igrejas evangélicas, aí vocês vão poder explicar melhor, né? No Brasil e na região metropolitana. Como é que vocês veem isso, né? Por que isso vem acontecendo, na opinião de vocês? E onde se difere aí a Igreja Mundial do Poder de Deus? Bispo Eusébio. A gente, como o próprio Jesus, ele mesmo nos aconselha lá no livro de Marcos, no capítulo 17, ele fala: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é o que traz aquilo que a condição humana não pode oferecer, aonde se limita o homem dar-se início ao Evangelho. Então, como outras pessoas já bateram em tantas portas, eu até acredito e sei que muitas pessoas hoje que estão libertas do vício, das drogas, que estão dentro das nossas igrejas, não só a Igreja Mundial, mas falando num geral, são homens e mulheres que se esforçaram, de repente, com a ajuda de um amigo, a ajuda de um terceiro, ou quando não, com uma internação, e mesmo todo o aparato, né, humano não sendo suficiente, quando ela conhece o Evangelho muda, transforma a mente, liberta, porque o próprio Jesus ele afirma, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o que justifica o crescimento, Botorão, das igrejas evangélicas num todo, no mundo geral, no Brasil, no modo geral, é a mudança, é a transformação. É a transformação de vidas, são pessoas que mudam completamente, isso é notório. Para uma pessoa que ontem era um desenganado por causa do crack, uma pessoa que era desenganado porque era uma ameaça à sociedade, era um fora da lei, e você olha, encontra essa pessoa no dia seguinte, você vê ela bem vestida, você vê aquele sujeito que era um fora da lei tendo um comportamento completamente diferente daquilo que se ouvia ou daquilo que se via, e todo mundo quer saber, né? Porque o que é bom todo mundo quer ir atrás, e se descobre que é o Evangelho. Não é a capacidade de um bispo, não é a capacidade de um apóstolo, não é a capacidade de um pastor, daquele que ministra dentro de uma igreja, mas sim o poder de Deus. Assim como o seu Jaércio deu o testemunho dele, eu também tenho o meu lado, o meu testemunho. Quando eu cheguei na igreja, meu pai havia perdido tudo que tinha, eu conhecia as drogas. Quer dizer, todo mundo que chega dentro de uma igreja evangélica, a gente tem por hábito dizer que a igreja evangélica é a última porta que todo mundo bate. Antes de entrar-se numa igreja evangélica, se procura todos os meios, todas as formas de mudar de vida. E aí, quando se descobre o Evangelho, se muda. Como eu disse, não pela igreja, não é a igreja A, a igreja B, a igreja C, não é apóstolo, não é bispo, mas é o poder de Jesus Cristo que muda e transforma. Isso aí é o que justifica o crescimento das igrejas evangélicas. Muito bem. Então, em cima do segundo intervalo, a gente para rapidamente para mais um break e já voltamos para continuar essa conversa importante aqui, interessante,
com o bispo Fabiano Eusébio e com o Jaerson Santos também. Já, já. Estamos voltando aqui, terceiro e último bloco, né, desta edição do Painel Regional, que conta aqui à minha esquerda com o bispo Fabiano Eusébio, da Igreja Mundial do Poder de Deus, como também pertence à mesma igreja o Jaerson Nicolau Santos, que além disso é suplente de vereador pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, né, aqui na Câmara de Santos. Programa gravado, você acompanha com a gente aqui informações, debates importantes sobre os dramas da sociedade, né? Esse link da igreja, o crescimento da igreja, das igrejas evangélicas aqui na cidade de Santos, em toda a região, com a questão política, né? Afinal de contas, tudo é política, né? Se faz política todo dia, toda hora, a todo momento, e através da política é que se pode trazer melhorias para a população, especialmente para os mais carentes. Agora, a gente falava no bloco anterior, não é, Gerson, com o bispo aqui, sobre o desenvolvimento e crescimento das igrejas evangélicas em Santos, especialmente, e como é que está estruturada aí a Igreja Mundial do Poder de Deus aqui em Santos? Então, atualmente nós temos 8 igrejas, né, aqui. 8? 8. Em bairros distintos, dentro da cidade. Nós temos uma no centro, que é ali na rua João Pessoa, em frente ao Poupa Tempo. Temos uma outra na Vila Matias, da Conselheiro Nébias. Nós temos a nossa sede, que é na Avenida Siqueira Campos. Vicente Carvalho, número 18. Antigo Hollywood, onde se jogava snooker ali. Sim. Antigo Cine Caiçara, né? No antigo. Então, e temos a igreja também no Morro da Nova Sintra, na Zona Noroeste e na Ponta da Praia. E no Jardim São Manuel também, é um local distante que nós temos também uma igreja lá. Perfeito. Bom, como é que se forma aí um bispo, por exemplo, não é? Isso é importante. Na Igreja Mundial não é pastor? Não. Também os pastores. Tem os pastores. É uma hierarquia, né? Exatamente. Eu queria que você explicasse isso para... Exatamente. Dentro dessa hierarquia nós temos o nosso maior líder, né, e fundador desse ministério, o apóstolo Valdemiro Santiago, ele que fica ali presente no Brás. Na verdade, ele roda o Brasil inteiro fazendo reuniões. Né? Mas todos os domingos pela manhã ele está ali no Brás, né, na Rua Domingos Paiva, 152. E logo em seguida do apóstolo vem os bispos, são aqueles que são responsáveis por regiões, como eu, bispo Fabiano, sou responsável aqui da Baixada Santista. E aí logo em seguida, debaixo dessa hierarquia, os pastores, que são os pastores que tomam conta das igrejas, né, dentro de uma região. Então, eu sou o bispo, nessas 8 igrejas existem os nossos pastores. E aí é nesse comando que é feito, né, o nosso trabalho de pastoreado. O apóstolo, o bispo e os pastores. Agora, para se chegar a um bispo, se chegar a um pastor, é somente o trabalho, né? Na verdade, ao contrário do que muito se fala ou se ensina, eu não tenho estudo, não tenho teologia, simplesmente eu tenho a fé e o testemunho de Jesus Cristo na minha vida, né? Então é através dos nossos esforços, do nosso trabalho, nós temos por... Você tem uma boa oratória, né? Muito obrigado. Você estuda bastante, né? Eu sou curioso, né? Eu estou curioso, né? A gente gosta de ler bastante, mas a gente tem por hábito dizer que é quando Deus toca no coração de um líder maior. Esse reconhecimento de pastor, esse reconhecimento de bispo, é quando Deus ele toca no coração do nosso líder, do nosso apóstolo, através do nosso trabalho, através, né, da dedicatória que é aplicada todos os dias. Aí ele traz esse reconhecimento, essa consagração a pastor, a bispo. Mas independente de pastor, independente de bispo, o foco é um só: ajudar a sociedade, ajudar aqueles que estão mais necessitados, aqueles que estão carentes. Eu não me julgo como melhor do que um pastor, não me julgo também inferior a um apóstolo, não. Perante Deus somos todos iguais, né? Isso é só uma hierarquia, como se diz, uma política que precisa se ter dentro da igreja para que haja uma disciplina, mas isso é indiferente no nosso trabalho. Você chegou a propor o título, né, na Câmara de Santos ao apóstolo Valdomiro, é isso? Tanto propus e foi aceito, né, com muito prazer pelos meus companheiros de bancada, os vereadores, todos foram unânimes em aceitar a honra, né, a honra ao mérito, a medalha honra ao mérito do Brás Cubas,
ao nosso apóstolo Valdemiro Santiago, pela instalação das igrejas aqui existentes na nossa cidade, né? É uma homenagem que é se dada ao cidadão que se faz algo de importante para a nossa igreja, para a nossa cidade. E eu vi aquele momento, Deus até me tocou, que eu fizesse essa homenagem a ele. Usasse ali o instrumento da condição da medalha de honra ao mérito, concedendo a ele essa honraria, que para nós santistas nós sabemos a importância que é a medalha Brás Cubas. Né? Então vai se dar no dia 19 de maio, às 19 horas, na nossa sede aqui em Santos. Nós não vamos fazer essa solenidade na Câmara. Não vai ser na Câmara? Não vai ser na Câmara. É uma sugestão foi nossa, de trazer para que o nosso público participasse também desse momento importante. Vai ser às 19 horas, ali na Vicente de Carvalho, número 18. Né? Nós estamos fazendo esforço que ele compareça, porque é uma pessoa com agenda muito apertada, muitos compromissos, não é saber, mas se ele não puder estar presente, vai ter uma pessoa à altura a recebê-lo. Muito bem. A gente falou um pouco sobre essa questão linkada, né? Vocês têm aí um vereador, né? Está na suplência, sim, mas não deixa de ser um vereador e vai assumir outras oportunidades, vai discutir aí as questões importantes da cidade, vai votar projetos aí do prefeito, fazer indicações, requerimentos, essa coisa toda, né? E quando a gente vê aí no dia a dia da política, né, acusações, ministro envolvido com doleiros, mensalão daqui, mensalão de lá, rombo na Petrobras, enfim, como é que vocês que pregam, fazem a pregação do bem, né? Sim. Do melhor para a sociedade, do resgate aí das pessoas que estão em situação difícil, né? Convivem com essa situação toda que parece interminável no Brasil, o Bispo Eusébio? A gente sabe que em todo segmento existe aquelas pessoas que valem a pena e aquelas que infelizmente não valem a pena. A gente lidar com isso de modo natural. Sabemos que isso sempre vai existir, nunca vai deixar de existir. A gente já tem por um ditado que onde existe o homem, existe o erro, existe a falha, existe o pecado. Agora cabe cada qual se julgar, se pesar em balanças fiéis, né? E a gente tem por objetivo, a Igreja Mundial, como toda e qualquer outra igreja ou qualquer outro segmento social, de colocar, né, novos, mais vereadores, deputados, quem sabe senadores e assim por diante. E não deixamos nos levar por isso. Por exemplo, se a gente tivesse essa dúvida, poxa, será que o seu Jaércio é uma pessoa certa para a gente colocar dentro da política? A gente não pode deixar de acreditar, né? Se tem uma coisa que nós ensinamos dentro da igreja, é sempre acreditarmos uns nos outros e acreditarmos que é possível haver transformação. Sabemos que erros e falhas em todos os segmentos, como existem maus pastores, existem maus policiais, maus médicos, maus políticos, uma coisa inevitável. Mas a gente vamos procurar em oração, né, ponderar isso. E fazer o oposto, né? Fazer o oposto. Tem uma postura diferente, né? Acho que é fundamental, né? Isso mesmo, não é o Buturão, é como em cima do que a fala do nosso bispo, eu vejo também da segunda maneira, tem a sua condição, né, você própria, de não querer algo de errado para você, né? Eu vivi a minha vida dignamente, tive ensinamento, tive base familiar, graças ao bom Deus. Os meus pais ensinaram os bons princípios, o que é certo, o que é errado. E eu tenho comigo sempre a frase que a minha mãe falou: nunca toque nada, meu filho, do que não é seu. Então, tudo que eu tenho em minha vida é pelo meu esforço. Eu acho que os nossos políticos, eles deveriam repensar muito, principalmente esses que praticam esses atos errados, porque eles estão ali representando uma sociedade, são pessoas que acreditaram a representatividade deles ali na Câmara. E eles em si, no momento que foram ali pedir o voto, falar do projeto deles, eles lançaram algo que as pessoas acreditaram. Então, por que você se elevar a uma condição desfavorável? Para que isso, né? O Brasil, ele precisa realmente resgatar essa condição política, né? De pessoas sérias, pessoas sérias. Nós precisamos de pessoas sérias na política. Eu vejo na figura do nosso prefeito essa seriedade. Ele quer realmente fazer a nossa Santos melhor.
mas ele precisa também dos seus parceiros, que somos nós. Tanto os vereadores como os secretários, é um todo, é um conjunto. Eu acho que qualquer equipamento, qualquer máquina, se uma engrenagem estiver danificada, ela não vai rodar, vai parar. Então é isso que nós precisamos ter, essa credibilidade, a confiança novamente do povo perante os políticos. Jairson Santos, obrigado pela participação aqui, sucesso aí, tanto na sua participação na Igreja Mundial, como na política, como suplente do PSB, espero que retorne em outras oportunidades. Obrigado. Eu que agradeço, Bertolão, pela oportunidade. Bispo Fabiano, obrigado por estar conosco e até uma outra, viu? Satisfação imensa estar aqui presente. Muito obrigado por essa grande oportunidade, Bertolão. Obrigado aos dois. O Painel Regional fica por aqui. Você fica na sequência com a programação aí da nossa TV Santa Cecília. E nós, de segunda a sexta, às 10 da noite. E o Painel Debates, também de segunda a sexta, à 1h30 da tarde. Obrigado. Tchau.